Primeiramente, boa noite. Segundamente, vamos começar a falar um pouquinho aí sobre os sistemas operacionais, né? Então, deixa eu voltar aqui. Cadê? Eu tô numa aula que não tem nada a ver. Ah, tá, já sei. Vamos lá. Então, pessoal, eu vou espelhar minha tela aqui para vocês e aí a gente pode ver junto. Tela. Pronto. Pessoal, então na apostila, o que ele fala aqui basicamente? Primeiro ele vai dar uma introdução aqui sobre o que é sistema operacional. Depois ele vai falar um pouquinho sobre os tipos de sistema operacional: complexo ou multiusuário, monousuário ou monotarefa, monousuário e multitarefa, sistema operacional em tempo real e entrada e saída, tá? Então, gente, primeiramente eu que vou perguntar para vocês, já que vocês já estão todos praticamente no fim dos tempos aí do curso. Que é sistema operacional, galera? Não vai ler aqui o que está escrito, né? E aí? O que vocês acham? Pode falar o que vocês acham, não tem problema não. Não tenham medo de errar, por favor. Vixe, caiu, Guilherme. Professor, acho que é tipo um conjunto de, por exemplo, pode dizer programas, por exemplo, com uma junção de programas. Uma junção de programas, então. Isso. Sim, sim, com certeza, também. Um pouco antes de ser uma junção de programas, o que a gente pode falar aí sobre os sistemas operacionais? É tipo Ele tipo não, não uma gerencia administração, um gerenciamento, né? Posso os dizer. recursos aí do sistema. Ele gerencia Todos, sim, gerencia todos os recursos. o Isso mesmo que sistema. vocês dois falaram. E sim, o que o Álvaro falou também. É o que faz o hardware funcionar. Exatamente. Então, gente, o sistema operacional, ele é o maior integrador entre a parte física e a parte lógica, que são representadas por duas palavras. Quais são? Parte física e parte lógica. Ninguém. Hardware e Eu ia software. falar agora. Eu ia falar só do hardware. Isso. Então, gente, é o que está mostrando nessa imagem aqui embaixo, ó. Parte lógica, sistemas operacionais e parte física. Então, aqui a gente pode falar que é o software, aqui pode ser um Windows, um Linux, tal, e a parte física, que seria o nosso. Não, então aqui são os programas, né? Na verdade, que a gente está utilizando as aplicações. Aqui o nosso Windows, Linux, Mac. E aqui o nosso hardware, nossa placa-mãe, processador, memória e tudo mais, né? Que faz trabalhar um computador, ou celular, ou qualquer tipo de sistema que utilize um sistema operacional. Tá? Então, o sistema operacional, gente, ele foi feito para utilizar todas aqueles dispositivos que a gente tem no nosso computador, usar toda a capacidade do nosso computador para poder disponibilizar o, o uso dos softwares no nosso computador. Quer um exemplo legal? Se eu tiver um computador Pentium com 2 GB de memória e Windows 7, eu vou conseguir jogar um jogo pesado? O que vocês acham? Não. Não. Então, vamos dizer assim que a parte física não está atendendo, porém o sistema operacional e a parte lógica, beleza, porque eu já instalei o jogo, só que não está rodando. Né? Agora, se eu colocar lá um processador, um i9, com 16 GB de memória
Uma placa de vídeo boa vai atender para mim poder Vai. jogar um jogo pesado? Vai, né? Então, esse conjunto aqui tem que trabalhar junto, né? Então, quer um outro exemplo? Eu consigo rodar um jogo de última geração no Windows XP? O que vocês acham? Deixa eu ver o que o Álvaro tá falando também. Consigo rodar Não, não dá para rodar um jogo de última geração no Windows XP. Por quê? Porque o sistema operacional não está atendendo a parte lógica, né? Às vezes eu posso ter um PC bom, né, que vai rodar esse jogo. Eu posso ter o software instalar o jogo, tentar instalar o jogo, né? Vamos pensar assim, mas o meu sistema operacional não vai atender, né? Então, vocês já repararam quando a gente vai instalar um programa e esse programa não atende aos requisitos do nosso computador, ele faz uma varredura e fala: esse programa não vai rodar corretamente no seu computador porque não tem o componente X. Vocês já viram isso? Ou não? Já, tipo, tem jogos que Já é os ele bits. fala lá que vai baixar os gráficos e tal, por conta do. Sempre em jogo? Foi algum programa também ou não? Oi? Sempre foi em jogo esse problema? Acho que não. Ou teve algum programa também que vocês instalaram e Não, deu o isso meu só foi em jogo. em jogo, né? Beleza, não, tranquilo. Aqui eu queria falar que também programas como AutoCAD, Inventor, também dão esses problemas. Programas como o Premiere, da Adobe, o Photoshop, você não tem um hardware compatível, ou até o sistema operacional compatível, ele dá erro, né? Mesmo que ele instale, ele vai te avisar, né? Falar, ó, isso aí não vai rolar. Beleza. E aí, gente, aqui a gente está numa aula mais introdutória, né? Mas quando a gente fala de sistema operacional, a gente tem alguns exemplos. Windows, Linux, né? O Mac, que antigamente se falava Macintosh, né? Hoje é Mac OS, de Operation System, né? O Android é um sistema operacional? O que vocês acham? Sim. O Álvaro falou que sim, o Guilherme falou que sim. Por quê? O Android, ele faz essa interação entre o hardware, né, que é o nosso celular, e as aplicações, por exemplo, o WhatsApp. Se o Android for abaixo de 5.0, ele não vai rodar o WhatsApp. Por quê? Porque já é uma versão ultrapassada, né? Porque a gente já está no 11, 12, né? Sim, dizem que o, o Linux, o Linux não, o Android veio do Linux, sim, né? Se vocês já viram aquele Chrome OS, que ele é feito do Chrome, baseado no Chrome, né? Ele também tem origens de Linux. Tudo tem origem de Linux, menos o Windows e o Mac, né? Se você for pensar. E na verdade eles também trabalham um pouco semelhantes, né? Então, gente, temos todos esses daí. A gente vai falar sobre licenciamento lá na frente. A gente vai falar sobre versões e diferenciais de cada um, vantagens e desvantagens, tá? Mas por enquanto a gente vai falar aí sobre eles. Pergunta para vocês: qual é o sistema operacional mais utilizado no mundo? O que vocês acham? Windows 7. Windows 7? Não passou nem perto. Vamos ver aqui. Eu vou falar que não é. Sabe por quê? Esse negócio aqui tá errado. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Também não é. É que eles não estão colocando aqui no ranking, gente, sistemas de celular, tá?
Seria o Android, então? Seria o Android. Seria o Android. Ah, tá. Mas os computadores, o Windows 10 já está ganhando, tá? Se a gente for analisar. É isso que eu queria dizer. Na verdade, o Android, ele é muito mais comum do que um computador. Por exemplo, numa casa, a gente pode ter 1, 2 computadores no máximo. Quantos celulares a gente tem numa família de 5 pessoas? Com mais de 12 É anos? isso mesmo. 5, pelo menos, né? Pode ter mais de 5 celulares. Por exemplo, se alguém trabalha com celular, ele vai ter 2 celulares. Mesmo que seja um iPhone, a gente acaba meio que igualando, né? Então, o Android ele ganha fácil. No Brasil, a estatística é que para cada pessoa tenha 2 celulares por pessoa no Brasil. Pensa. Se você tem um, quer dizer que tem alguém que tem 3. Tipo assim. Também existem aparelhos desativados, celulares corporativos, né? Tem um monte de coisa que a gente pode pensar. Mas é muito celular, né? Se a gente for ver, o nosso lixo eletrônico é gigantesco. Porque pensa o tanto de celular que vai para o lixo todos os dias, né? E o descarte normalmente não é feito da forma correta, né? Então é absurdo. Então os celulares estão desbancando, né? Os computadores nesse caso. Porém, os computadores ainda são necessários, né? Bom, e aí ele está falando aí um textinho legal, beleza, tranquilo. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre. Ele vai falar aí sobre quais tipos básicos que dependem de qual computador e qual aplicativo ele suporta. Tá. Os tipos de sistema operacional. Então, a gente tem sistema operacional para vários tipos de uso, né? Existe sistema operacional para aparelhos como GPS, e existe sistema operacional para computadores, servidores, né? Grandes data centers, e a gente tem que entender que cada um tem uma necessidade, um uso diferente, né? Eu lembro quando eu falei para vocês na primeira aula, lá em pessoal de Diadema, eu virei, mostrei a máquina do laboratório e falei: essa máquina é boa? Aí os meninos falaram: não. Mas eu falei: mas e se fosse só para acesso à internet, YouTube, documentos, é boa? Eles, aí é bom, né? Então, a gente tem que analisar que cada hardware, cada sistema operacional tem um uso diferente, uma necessidade diferente, né? E assim como aplicações, né? O hardware em si. Então, um Pentium, que nem a gente falou, um Pentium 2 GB. Com Windows 7. É um computador bom para acesso à internet? O que vocês acham? Depende do navegador. Se for o Chrome, não. Se for o Chrome, você acha que não? E se tiver um SSDzinho ali só para dar uma guinada? Ah, pela minha experiência, roda. Roda Roda, vai. morrendo, mas. Não, dá para colocar um tiozinho ali para trabalhar, né? Aí, depende de quantas guias você vai É. usar ainda. Não, para rodar umas 2 guiazinhas ali dá para trabalhar. Mas, Até umas 3 ainda aguenta suave. não, mas é isso mesmo. Então, a gente tem que olhar a necessidade, né? Não precisa colocar um i7 com 16 GB de RAM, SSD M2 NVMe para o cara da portaria que só tem que alimentar uma planilha com a placa dos carros que está entrando, por exemplo. Entendeu? Coisas que eu já vi, tá, gente? Computador de 10ª geração para o cara que só fica ali. Placa do carro, modelo do carro. Placa do carro, modelo do carro. E ele estava com um i7 de 10ª geração. Então, tem coisas que são desnecessárias, né? Mas tudo bem. E aí, gente, a gente tem alguns tipos de sistemas operacionais, né? Ele está mostrando 4 aí. Então, o primeiro que ele está mostrando, gente, é o sistema complexo ou multiusuário. O que é o sistema multiusuário? Alguém imagina? Sem ler aí o que ele está falando. Alguém imagina? Deixa eu ver aqui. Às vezes o Álvaro está no chat. Diga. Por exemplo, máquina virtual, que você acessa e várias pessoas utilizam a mesma máquina.
Isso, exatamente. Por exemplo, você tem um servidor. Eu gosto de usar o Paint para dar esse exemplo. É isso aí, Álvaro, que você falou. Imagino que deva ser para vários usuários, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui um servidor Dell Top. O nome desse servidor é Dell Top Server. Que ele é um servidor top. Aqui ele tem um Xeon, né, com 3 GHz. Ele tem 64 GB de memória. E ele tem 2 HDs de 2 TB, certo? E tem o Windows Server. Quarto ano, vai, 2019. Tá bom. E aí, gente, a gente tem balcões aqui na empresa. Balcão de atendimento aos clientes. Tem um aqui. Deixa eu selecionar esse cara aqui. Beleza. 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 Isso aqui ficou errado. Eu tenho agonia. Tá bom. E aí, essas máquinas aqui, elas são apenas Team Clients. Team Clients. Vou colocar assim desse jeito que eu devia ter feito da primeira vez, né? São cabeção, mas tudo bem. O que a gente liga nessas máquinas? Monitor, teclado e mouse. E o cabo de rede, né? Todas elas estão interligadas com o cabo de rede. Aqui a gente tem um switch, né? E aí a gente tem aqui um cabo de rede que vai indo para todo mundo aqui. Pá, pá. E eu tô no touchpad do notebook, hein? Não xingue meu desenho não, por favor. Tá, aqui é o nosso switch e aqui a gente tem mais um cabinho que vai para o servidor. Então, gente, o nosso Windows está aqui. Só que aqui dentro a gente criou um negócio chamado máquina virtual, que foi o que o Guilherme falou aí, acho que foi o Guilherme que falou, né? Máquina virtual, que a gente vai chamar carinhosamente de VM, porque é Virtual Machine. Windows 7, por exemplo. Aqui, essa máquina virtual ela vai ter 16 GB de RAM. Tá? Opa! Ih, meu Deus do céu, o que eu fiz? VM, Windows 7, 16 GB. Ô caramba. VM, Windows 7, 16 GB. Ah, tem que clicar fora. Beleza. Então, gente, essas máquinas aqui, elas acessam remotamente essa VM que a gente criou. E dentro dessa VM tem todas as aplicações da empresa instaladas, certo? O que a gente economiza aqui? O Team Client ele não vai precisar ter um HD. Todos os dados dos funcionários vão estar no servidor, muito mais segurança, né? E se por um acaso cair a energia, você não perde o trabalho que você estava fazendo. Por quê? Tá tudo aqui dentro, né? Então é só vantagem. Você economiza, você tem mais segurança, você tem mais replicabilidade, vamos pensar assim, porque a gente consegue colocar muito mais computadores, né? Vou mostrar um exemplo aqui de Team Client para vocês verem. Ó, eu trabalhei com esse aqui já, ó. Olha o custo que é um Team Client. R$ 639,99.
certo? E aí você compra um servidor da Dell de 10 mil reais e consegue colocar 6 Team Client, por exemplo, trabalhando juntos, né? Então você tem uma economia, sabe por quê? Olha quanto custa um computador da Dell, entendeu? Se você fosse colocar, vamos lá, opa, a gente colocou ali 6 no cálculo, né? 6 vezes, vamos colocar 3.500 por conta de monitor e tal, daria 21 mil reais. Se a gente fosse colocar um servidor da Dell e mais 6 daquele carinha de 700 reais, vamos colocar 1.000 reais por conta do monitor? Opa, já fiz o cálculo, meu filho. É mais, daria 6 mil reais, 6 mil reais, mais 10 mil, 16 mil reais. Então você economizou 5 mil reais aí nesse trabalho. E aqui você conseguiria criar mais servidores para mais pessoas trabalharem, né? E ter muito mais economia ainda. É só um exemplo. Deu para Onde eu entender, faço o gente? curso é assim. Onde eu faço o curso de informática é assim. Que não vai usar muito do coisa, é só o pacote Office. Mas é tipo Aí não. informática básica? Eu acho que é, hein? Tipo Word, Excel, Windows e tal, né? É, É, isso mesmo. Então, olha só a economia que o cara tem. Quantos computadores tem no laboratório lá, mais ou menos? bicho, acho que tem uns 10, uns 11 por aí. Olha só. Vamos jogar para 10. Se a gente ia gastar 20 mil reais, né? Usando os Team Clients do servidor. E se a gente fosse comprar 10 computadores da Dell, a gente ia gastar 34 mil reais, 35 mil reais, né? Então tem uma diferença absurda em usar esse tipo de coisa, tá? E isso aqui, gente, quem permite tudo isso daqui, vamos voltar ao assunto principal da aula, né? É o nosso querido sistema operacional, certo? Tanto o Windows 7 quanto o Windows Server deixa a gente fazer esse tipo de coisa. O programa que eu uso aqui, gente, eu trabalho muito com isso, tá? É o famoso Hyper-V, tá? Não é o VirtualBox, tá? Esse aqui ele é nativo no Windows. Ele vem com o Windows Server. Tem no Windows 7 também, o Windows 10. Mas no Windows Server é mais legal de trabalhar. Beleza? É bem legal esse cara. Quem quiser fazer certificação, tudo ganha uma grana. É bem legal, tá? Vamos lá. Deixa eu levantar um pouquinho que eu tô caindo. Sistema monousuário, gente. Monotarefa. Ah, desculpa, gente. Não é só o Windows que faz esse tipo de atividade, tá? Ele mesmo mostra aqui, ó, o Unix também faz isso, o Linux também tem máquina virtual, tá? Bom, sistema monousuário ou monotarefa, todo mundo já usou esse tipo de sistema, né? Que é aquele que a gente tem no GPS, no Palm, na central multimídia do carro. Ele não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Ele é bem básico, bem simples e atende o que a gente precisa, né? Por exemplo, quando a gente está no carro lá, a gente aperta o botão Source, né? Ele vai, ou Mode, né? Ele vai mudando. Ó, agora eu quero ouvir CD. Na hora que a gente aperta de novo, ele vai para o cartão de memória, ele vai apagar todas as informações do CD e vai para o cartão de memória. Porque não tem necessidade de manter o CD rodando se você está querendo ouvir pelo cartão de memória. O GPS é a mesma coisa. E muitas outras programas, né, que a gente tem na nossa mão são feitos dessa forma, né? Até um MP3, um programa desses também faz isso. Aqueles aparelhinhos pequenos, né? Um bichinho virtual, ou seja, é um pequeno exemplo, mas que tem sentido, né? Então eles são feitos para fazer uma coisa de cada vez, tá bom? Bem simples, bem baratinho o chip e atende o que a gente precisa. Monousuário ou multitarefas. Então a gente tem o monousuário monotarefa e o monousuário multitarefas. Qual que é o multitarefas?
é aquele onde o usuário trabalha na máquina, mas a máquina pode processar várias coisas ao mesmo tempo. O maior exemplo deles pode ser o celular, né? A gente consegue, ao mesmo tempo, que nem eu consigo ouvir uma música enquanto eu pago conta, né? Eu consigo mandar mensagem. Quando a gente dá play num áudio, por exemplo, a gente consegue minimizar o WhatsApp e usar outro aplicativo ao mesmo tempo, né? Então, é dessa forma que funciona. A gente trabalha uma pessoa só trabalhando ao mesmo tempo, só que com várias tarefas executando de várias formas. Quem lembra quando surgiu o Dual Core, o Core 2 Duo? Essa era a propaganda da Intel. Faça duas coisas ao mesmo tempo. Execute duas tarefas, três tarefas ou mais ao mesmo tempo. Aí saiu o Quad Core, né? Nossa, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E na verdade, com o Pentium a gente já conseguia, né? Executar um programa enquanto a gente estava ouvindo música, né? Editar um texto, essas coisas. Foi mais um marketing, né? Porque eles aumentaram o número de núcleos do nosso processador. Para claro que para ele ser mais rápido, né? Hoje em dia o i9 tem 16 núcleos, se eu não me engano. Né? Deixa eu ver. Quantos núcleos tem o i9? Olha lá, 16 núcleos o i9. Então vamos dizer assim que a gente consegue fazer 16 coisas ao mesmo tempo? Não, muito mais, né? É mais uma coisa meio de engenharia, né? E o sistema operacional em tempo real, ele trabalha sem interface gráfica, controla máquinas e tem funções específicas. Gente, o único exemplo que eu posso mostrar para vocês é, por exemplo, de um centro de usinagem. Vou colocar aqui tela. Alguém já viu um desse aqui? Ou não? Não, nunca vi, não. Isso aqui, gente, é uma máquina. Vocês já devem ter visto isso aqui, ó, fresa. Peraí, fresa de metal duro. Vamos colocar. É que a fresa é o nome da ferramenta, né? Fresa CNC. Ó, aqui, ó. Essa daqui dá pra entender. Não, essa aqui é uma impressora 3D. O Álvaro falou aí, ó. Opa, abri coisa errada. Aqui, ó. Guilherme Carvalho. Ó, gente, isso daqui, por exemplo, é uma fresa. Essa aqui dá pra gente demonstrar melhor. Essa ferramenta, ela vai descendo assim e vai picotando o aço, vai descascando o aço para poder fazer o formato que a gente precisa. Ela pode usar nylon também, né? É uma máquina baratinha, como vocês podem ver, né? E com essa fresa você consegue montar peças, montar moldes para a indústria de plásticos, indústria automotiva, né? Várias indústrias. E eu já vi gente ganhando muito dinheiro com isso. Como que você programa? Você vai no seu computador, programa a peça em 3D, e aí você salva um programinha e joga nessa máquina aqui, ó, nesse computador aqui, com um pendrive, com um cabo de rede, né, com um cabo serial. Você comunica com esse cara aqui. Aqui dentro, gente, ele tem um sistema operacional. E esse sistema operacional trabalha em tempo real. Por quê? Quando você envia o comando daqui para a máquina, instantaneamente ela já está trabalhando e fazendo o que você precisa. Ela está fazendo o que você quer, tá? Então você lança o comando aqui e aqui é cheio de cálculos, né? Esses cálculos são enviados para a máquina e a máquina consegue furar e fazer o formato que você precisa, né? De acordo com o que você fez o comando aqui.
Aí ela tem um monte de botão aqui, que eu nem sei para que serve, mas eu sei que dá para ganhar dinheiro com isso aqui, gente. Eu já vi muita gente ganhando dinheiro. Essa fresa CNC, e aqui tem o centro de usinagem, que é o que eu tinha mostrado para vocês. Cadê? Olha lá. Esse aqui ele é mais completinho, né? Vamos ver se a gente vê o preço de um aqui. Não tá aparecendo. Mas também é caríssimo, né? Para perfis de alumínio, tem para vidro também. Para um monte de coisa é utilizado esses caras. E ganha uma grana os caras que tem isso aqui, hein? Eu tenho bastante cliente que trabalha com isso. Então, gente, é assim que trabalha, é assim que funciona um computador em tempo real, né? Se alguém souber de mais algum exemplo aí, talvez alguma máquina que a gente comande, que a gente envie o comando instantaneamente por um sistema, mais ou menos isso, né? E aí ela faz o nosso serviço, tá bom? Já falaram de impressora? Boa, impressora. Naquela telinha da impressora, dependendo da impressora, claro, você consegue fazer comandos, imprimir, tirar xerox, né? E tudo isso instantaneamente. Na hora que você manda o comando, ela vai e faz, né? Aquele sisteminha que tem dentro dela é um sistema operacional projetado pela fabricante para poder rodar naquele modelo de impressora, né? Tem aquelas impressoras que tem uma telona, né? Você consegue configurar um monte de coisa, mandar por e-mail, scanner, um monte de coisa. Bem legal, né? Esse tipo de uso mesmo. Beleza? Bom, entrada e saída. E aí ele fala aí que existem dispositivos que a gente consegue plugar e desplugar do computador, né? E todos eles são controlados pelo sistema operacional. Quem lembra de dispositivos de entrada e saída? Chegaram a Eu, estudar ou não? eu. Lembram, né? Então não preciso falar disso daí, né, gente? Os dispositivos de entrada e saída, eles são gerenciados pelo nosso computador. E eles são gerenciados, né, e interagidos pelo nosso sistema operacional. O sistema operacional conversa com eles, e se eu movo o mouse, ou se eu dou ou se eu teclo o meu teclado, é o sistema operacional quem vai interagir, né, que vai nos dar a saída de comando, né? Ele mostra aí também o pendrive, HD externo, que são dispositivos de armazenamento, né, e tudo mais. Beleza, galera. Deixa eu ver que tem um pedacinho aqui também. Tá bom. Bom, aqui o que ele fala aqui é só que as funções, né? Pré-requisitos para que seja instalado um sistema operacional. Permitir instalação de drivers. Então, um sistema operacional tem que nos deixar instalar drivers, né? Que são controladores de dispositivos de entrada e saída, que a gente acabou de falar, né? Permitir instalação de software de aplicativos. Então, todo sistema operacional tem que nos permitir que a gente instale programas nele. A gente pode instalar programas de escritório, games, navegadores, a gente já falou sobre aplicações, né? Interface gráfica. Então ele tem que ter aquela telinha bonitinha que vai te mostrar as telas, vai te mostrar as funções, os dados que tem no computador, né, e tudo mais. Controle de memória. Então ele tem que controlar a memória que existe dentro que já existe no hardware do computador para poder executar as tarefas. Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu computador usando 2% de memória. Na hora que eu abro o Word, ele tem que pegar 30% dessa memória e dedicar para o Word. Aí eu abro o Excel, ele tem que pegar mais 10% dessa memória e jogar para o Excel. Aí eu abro o Chrome, ele já tem que jogar mais 15% da memória para o Chrome. E assim vai, né? Dedicando memória. E na hora que eu vou fechando, ele vai limpando a memória, né? É assim que funciona a memória do nosso computador. E quem gerencia tudo é o sistema operacional. Gerenciamento de pastas e arquivos. Então, no nosso computador ou no nosso celular, a gente consegue gerenciar nossas pastas, deletar arquivos, imprimir, se a gente quiser, planilhas, textos e tudo mais. Capacidade de enviar e receber dados.
No nosso computador a gente pode mandar um e-mail, pode pegar uma pasta compartilhada. No nosso celular a gente pode mandar pelo WhatsApp, né? De várias formas possíveis, Bluetooth, a gente consegue enviar arquivos, né? Então, esses são requisitos para que um sistema operacional exista. Não existe sistema operacional que não tenha ou não faça essas atividades. Beleza, galera? Alguma dúvida? Beleza, sem dúvida. Fácil, né, também esse assunto. Tranquilo. E é muito fácil. Beleza. Então, gente, vamos ter uma atividadezinha rápida, coisa tranquila. Vocês me enviam no inbox, por favor. E qualquer dúvida, só me chamar. Tá bom? Tá bom. Ó, dedicar 90% da memória pro Chrome na realidade. Pô, não seja tão humilde também. Uns 95, vai. Boa noite, galera. Tenham... Valeu, Boa noite, senhor. boa noite. Obrigado, hein? Valeu, bom descanso pra vocês. Falou. Tamo junto. Parar de gravar.